Olá, ouvintes! Que bom tê-los conosco novamente no projeto Ciência é Vida. O nosso projeto visa democratizar o acesso ao conhecimento e o acesso à educação, utilizando essa grande ferramenta chamada internet. Hoje nós trouxemos o exercício de número 13 na área de Química, conceitos básicos e separação de misturas. Este exercício é um exercício da FUVEST São Paulo com o seguinte enunciado. Uma mistura sólida é constituída de cloreto de prata, AgCl, cloreto de sódio, NaCl, e cloreto de chumbo, PbCl2. A solubilidade desses sais em água está resumida na tabela a seguir. Então nós temos aqui uma tabela que mostra o sal, o cloreto de prata, ele é insolúvel em água fria e insolúvel em água quente. O cloreto de sódio é solúvel em água fria e em água quente. O cloreto de chumbo é insolúvel em água fria e solúvel em água quente. Baseando-se nestes dados de solubilidade, esquematize uma separação desses três sais que constituem a mistura. Muito bem, aqui nós temos uma questão na área de misturas e métodos de separação, lembrando que as misturas são formadas por mais de uma substância e suas propriedades variam seguindo a proporção das partes. Sabemos também que as misturas podem ser homogêneas e heterogêneas, dependendo da quantidade de fases que elas apresentam. Aqui nós temos alguns métodos de separação para misturas, como por exemplo a filtração comum, que separa os componentes da mistura com base no tamanho da partícula e pela ação da gravidade, como por exemplo quando preparamos o café, é possível separar o pó de café do café utilizando um elemento filtrante, nesse caso um filtro de papel. Temos também um método de decantação que separa os componentes das misturas com base na baixa solubilidade, immiscibilidade e na diferença de densidade entre eles, como por exemplo água e as pedras em um aquário. Então, se deixarmos um determinado intervalo de tempo, as pedras vão decantar ou vão se sedimentar no fundo. E temos também um método de sinfonação, que baseia-se na baixa solubilidade entre os materiais e na diferença de densidade entre eles. O caso mais comum é a utilização do sifão, ou seja, um frasco na forma de S, e nesse caso nós temos sifão, especialmente em pias. Nós temos outros métodos de separação, mas neste exercício em especial vamos dar atenção ao método de filtração, que separa os componentes da mistura com base no tamanho das partículas, ação da gravidade e solubilidade ou insolubilidade entre os materiais. E analisando a solubilidade entre os materiais, lembrando que quando nós temos um material solúvel, ou seja, é aquilo que se dissolve, ou seja, um material que se dissolve em outro, como por exemplo o café instantâneo. Quando colocamos aquele pó de café instantâneo, ele se dissolve ou no leite ou na água. Mas também nós temos o caso de insolubilidade, ou seja, quando um material não se dissolve no outro, como por exemplo o pó de café utilizado para fazer o famoso café coado. Nós temos então aqui a tabela de solubilidades para os três diferentes cloretos, se eles são solúveis ou insolúveis em água fria ou água quente. Lembrando que aqui, para separar esses materiais que são solúveis e insolúveis, nós vamos utilizar o método de filtração, que separa os componentes da mistura com base no tamanho das partículas, pela ação da gravidade e também pela utilização do elemento filtrante. Se vocês observarem, notem que se nós colocarmos água quente, nós temos dois que são solúveis e apenas um insolúvel. E o primeiro a ser separado é especialmente aquele que é solúvel. Vamos tirar um solúvel por vez. Nesse caso, no primeiro passo, nós devemos utilizar a água fria, uma vez que nós temos que o cloreto de sódio é solúvel em água fria. Então, o primeiro passo é: como o cloreto de prata e o cloreto de chumbo são insolúveis em água fria, nós podemos misturar água fria, dissolver o cloreto de sódio e filtrar o cloreto de prata e o cloreto de chumbo. Esse seria o primeiro passo, considerando que somente o cloreto de sódio é solúvel. Dessa forma, conseguiríamos extrair o cloreto de sódio. Já o segundo passo,
Notem que agora nós temos, com água quente, que o cloreto de prata é insolúvel e o cloreto de chumbo é solúvel. Então, uma vez excluído o cloreto de sódio, nós podemos então adicionar água quente, já que o cloreto de chumbo é solúvel e o cloreto de prata é insolúvel. E assim bastaria filtrar o cloreto de prata. Então, esses seriam o passo a passo para podermos separar o cloreto de prata, o cloreto de sódio e o cloreto de chumbo utilizando água fria e água quente. E assim, finalizamos mais este conteúdo com o desejo de termos criado valor para você e para o seu futuro. Nos vemos na próxima!